militares golpistas que apoiaram pela Rede Globo em 64. A Rede Globo, lembre, apoiou o golpe em 64 e vem agora falar em liberdade de imprensa. Pois muito bem, até hoje, os criminosos que violentaram mulheres, torturaram crianças na frente dos seus pais para que eles confessassem, sequestraram, assassinaram, torturaram. Até agora, os generais do exército que mandaram torturas e assassinatos, nenhum deles foi punido. Nenhum deles. A maioria deles réus confessos de crimes contra a humanidade, porque é o crime de tortura, é o crime contra a humanidade. Nenhum deles foi tocado. No entanto, essa imprensa fascista, terrorista, criminosa, quer se apropriar dessa tragédia ocorrida na semana passada para justificar a porradaria em cima da população e, quem sabe, dar uma mãozinha para o Cabral tentar se perpetuar. Quem sabe, dar uma mãozinha para garantir a Copa do Mundo e o lucro dos mega empresários. Portanto, há altíssimos interesses por trás da exploração terrorista, sensacionalista dos monopólios de imprensa sobre esse caso. O caso das manifestações políticas. Há altíssimos interesses por trás. Portanto, população, não se deixe enganar. Manifestante não é terrorista. A Rede Globo, os monopólios de imprensa que estão se apropriando da tragédia ocorrida semana passada para calar a nossa boca, para calar a boca dos manifestantes, para calar a boca do povo brasileiro, para defender a passagem a R$3, para defender a realização dessa Copa do Mundo, que tem custado tanto sofrimento para o nosso povo. Essa imprensa que agora chora lágrimas de crocodilo, há anos apoia o genocídio nas favelas. Há anos apoia a oligarquia do dinheiro, do latifúndio, dos mega empresários que dominam nosso país. Esse monopólio de imprensa que de forma cínica, covarde, fica falando em liberdade de imprensa, que quer aprovar a qualquer custo a lei antiterrorismo. É a mesma imprensa, povo brasileiro, é a mesma imprensa que apoiou o golpe de 64, é a mesma imprensa que apoiou o AI-5, que inclusive caçou a própria liberdade de imprensa. Essa é a imprensa que incentivou e apoiou a era das privatizações em pleno verão carioca. O povo brasileiro, o povo do Rio de Janeiro, não tem água, não tem serviço de iluminação público decente, de luz e eletricidade, não tem transporte decente. Está tudo na mão de quem? Está tudo na mão de estrangeiro, de mega empresa estrangeira. E quem que apoiou tudo isso? Quem que incentivou e apoiou o desmonte do Sistema Único de Saúde, causando a morte, direta e indireta, de milhões de brasileiros? Foi essa mesma imprensa fascista e terrorista que está se apropriando agora do caso do jornalista da Band para transformar manifestante em terrorista. O povo do Rio de Janeiro não compre essa história de que manifestante é terrorista. Vamos olhar para o nosso país. O Tiradentes foi enforcado aqui no centro do Rio. Os jornais da época falavam que ele era, olhem só, um traidor. Ele que lutou pela independência do nosso país. Aqueles que lutaram contra o regime militar
imprensa suas fotos estampadas nos cartazes e coladas pelas ruas, chamados de terroristas. O povo palestino que bravamente luta pela independência do seu país, pela independência do seu povo, é também torturado, aprisionado com a pecha de terrorista. E o Estado brasileiro, apoiado no monopólio de imprensa, agora justificando novamente a criminalização do nosso povo, a criminalização do direito de lutar. E logo, vamos voltar a ter um cenário em que manifestantes são chamados de terroristas. Essa é a marcha para a qual nós estamos indo. Essa gente defende, na verdade, não é vida humana, não. Porque essa imprensa genocida, que fica chocada com a morte do cinegrafista da Band, há anos, essa imprensa silencia sobre o massacre cotidiano nas favelas do Brasil inteiro. Essa imprensa é cúmplice do processo de remoções visando a Copa do Mundo, onde no Brasil inteiro até agora 250 mil famílias perderam suas casas em função de obras para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Onde estava essa imprensa que hoje se diz chocada para defender a vida dessas populações? A lei do Brasil é a lei dos 2 pesos e das 2 medidas. O povo pobre, esmagado, humilhado, pisoteado, quando se levanta para defender um transporte de qualidade, quando se levanta para defender a redução do preço abusivo das passagens, é tratado com base na pancadaria. Entretanto, os criminosos de terno e gravata, os autênticos criminosos, porque na verdade aqueles que desmontam o sistema de saúde, aqueles que desmontam o sistema de ensino público, aqueles que desmancham a casa das pessoas, esses não estão matando um ser humano. Esses estão matando milhões de brasileiros. Esses estão matando o nosso país como um todo. E esses seguem impunes. Querem aproveitar o caso ocorrido com o cinegrafista da Band, a tragédia ocorrida na semana passada, que, diga-se de passagem, não foi apenas o jornalista da Band a vítima. Desde o ano passado, dezenas de brasileiros perderam suas vidas em decorrência, sobretudo, da ação brutal da polícia a mando de Sérgio Cabral. No entanto, o monopólio de imprensa, a Rede Globo, a mesma Rede Globo que apoiou a ditadura militar, que apoiou as 5, querem agora aproveitar esse fato para calar nossa boca. Querem aproveitar esse fato para deixar o povo com medo, para tirar o povo das ruas. O povo tem que aceitar calado, pagar R$3 no ônibus. Porque até semana passada todo mundo sabia que o governo ia ser obrigado a baixar o preço da passagem. Não aumentou o preço do trem, do metrô, porque o povo está fazendo manifestação. E agora querem aproveitar isso para infundir medo da população, para jogar povo contra povo. Não vamos cair nessa. Não vamos aceitar que joguem povo contra povo. Atenção, população. Devemos nos manter nas ruas,
simples de fazer servida. Bandidos são aqueles que gastam bilhões para construir estádio, enquanto nosso povo segue completamente desassistido dos seus direitos mais fundamentais. Terroristas são aqueles que comandam há décadas o genocídio nas favelas, que comandam há décadas o genocídio nos hospitais públicos, caindo aos pedaços. Terrorismo é a completa impunidade dos torturadores do regime militar, e que vergonhosamente o Brasil é o único país da América Latina que nada fez para punir aqueles que cometeram crimes contra a humanidade. Por isso estamos aqui, para dizer para a população que não devemos sair e que não sairemos das ruas. O interesse da Globo, dos monopólios de imprensa, do governante, não é vida, porque a vida nunca preocupou essa gente. O que interessa a eles é o saco do dinheiro, é a realização da Copa do Mundo, são as próximas eleições, é poder manter os negócios escusos, é poder manter os cambalachos, a treta, a corrupção, continuar sugando o sangue do nosso povo. É isso que interessa a ele. A Rede Globo, que está por trás, que está orquestrando essa campanha odiosa contra os manifestantes, a Rede Globo está ganhando muito dinheiro com a Copa do Mundo, mas muito dinheiro mesmo. O governo brasileiro deu dinheiro para a Globo comprar equipamento de última geração para transmitir os jogos. A Rede Globo é uma empresa privada que se mantém com o dinheiro do governo, do Estado, há muitos anos. Se o governo botasse dinheiro do povo na Rede Globo, ela já teria fechado as portas há muito tempo. Pois não espanta que a Rede Globo, juntamente com os monopólios de imprensa, estejam orquestrando essa campanha verdadeiramente fascista para chamar manifestantes de terroristas. Eles estão agindo em causa própria, eles estão defendendo seus próprios interesses, e nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Atenção, povo do Rio de Janeiro, eles querem com isso jogar povo contra povo. Toda semana a supervia da Poli, toda semana as pessoas passam mal naqueles trens. E que providência foi tomada? Nenhuma. Quantas pessoas morrem todos os dias nos hospitais públicos ou nas suas casas sem ter acesso ao tratamento de saúde minimamente decente? Isso sim é crime, isso sim é terrorismo. Em virtude da Copa do Mundo, das obras da Copa, 250 mil famílias, 250 mil famílias perderam suas casas devido à Copa do Mundo, e nenhuma providência foi tomada. E no entanto vem a Globo agora acusar nós manifestantes de terroristas. Tem interesse por trás disso, e são interesses muito altos. São interesses que talvez nós, cidadãos comuns, nem imaginemos quão altos são. E o que está verdadeiramente por trás de toda essa orquestração. Porque a verdade é que essa tragédia caiu como uma luva. Que coincidência! Há 3 meses da Copa do Mundo, toda essa história cai como uma luva nas mãos de Sérgio Cabral e sua família, que num país decente já estaria na cadeia
há muito tempo, na melhor das hipóteses, na cadeia, num país verdadeiramente decente. Cai como uma luva pro Cabral, cai como uma luva pra FIFA, cai como uma luva pra Dilma, cai como uma luva pro Eduardo Paz, para manter o preço das passagens a R$3. Cai como uma luva para a própria Rede Globo, que já estava completamente desmoralizada pela sua cobertura completamente tendenciosa das manifestações. Quantos interesses estão se beneficiando da exploração sensacionalista do que ocorreu na semana passada? Nessa história toda, o único lado que nada está se beneficiando com isso é o povo. É o povo. É o povo, porque o Cabral só não aumentou o preço do trem, do metrô e das vacas por conta das manifestações diárias. O Eduardo Paz, inevitavelmente, provavelmente, o aumento da passagem já teria sido recuado. E, no entanto, agora o monopólio de imprensa está se aproveitando do ocorrido na semana passada para jogar povo contra povo, para transformar manifestantes em terroristas. Nós não podemos aceitar esse fato. Não podemos aceitar e dizemos que não aceitaremos. Não aceitaremos o povo que tem tomado as ruas desde junho. Não é só no Rio de Janeiro. Em todo o país, o povo, a juventude principalmente, tem tomado as ruas para defender os direitos fundamentais da população. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Todos os dias nós vemos manifestações em todo o mundo. Na verdade, o grande responsável por tudo que tem acontecido, pelas mortes, pelos feridos, é o Estado. Esse Estado reacionário, genocida, esse Estado que destrói o sistema de ensino, mas que a cada ano amplia o número de presos. O Brasil já é a quarta maior população carcerária do mundo. Pode pegar o dele. Entretanto, nosso sistema de ensino é um dos piores, comprovadamente. O Brasil fica atrás no sistema de ensino para todos os países da América do Sul. E, no entanto, vamos fazer esse sistema penitenciário. Essa é a lógica do Estado brasileiro. Eles não têm nada a oferecer para o povo. A única coisa que o Estado deve oferecer ao povo é repressão, é fascismo, é manipulação, é jogar povo contra povo para justificar a repressão. Manifestação não é terrorismo, pelo contrário, é um direito sagrado, legítimo. O responsável pela tragédia na semana passada é esse Estado genocida, fascista, que pisoteia a nossa população com conta de luz cara, com serviço de água precário, com sistema de saúde precário. Eles são os verdadeiros terroristas, aqueles que há um ano, que desde o ano passado, diante de qualquer reivindicação do nosso povo, manda a tropa de choque para bater em todo mundo. Esses são os responsáveis pelos mortos e pelos feridos. Eles querem usar todo esse fato da semana passada para calar a nossa boca. Para calar a nossa boca. Eles querem usar todo o fato da semana passada para tirar o povo das ruas, para garantir a realização da Copa do Mundo, para seguir o processo de remoção dos camponeses, dos indígenas, para seguir o
que eles querem transformar manifestante em terrorista para justificar, para legitimar esse Estado fascista, para manter o preço das passagens, para manter a precariedade dos serviços públicos. É isso que eles querem. E nós não podemos e não iremos aceitar. A mesma imprensa que chora lágrimas de crocodilo, lamentando a morte do cinegrafista, é a mesma imprensa que todo dia exige a pena de morte. Pois então, a vida de um cinegrafista vale mais do que a vida de qualquer um de nós? Entendemos que não. Entendemos que todos têm o mesmo valor. Mas então por que a vida do pobre na favela é menos importante que a do cinegrafista? Quantos anos de massacre nas favelas? Quantos anos? Há 2 anos atrás, a polícia militar do Sérgio Cabral assassinou um trabalhador, pai de família, numa operação da favela, da Maré. Esse trabalhador estava segurando uma furadeira. Esse pai de família trabalhador estava segurando uma furadeira. E o comandante da polícia foi para a televisão dizer que a morte dele se justificava porque uma furadeira se parece muito com um fuzil. Todos aqui provavelmente se lembram desse caso. E qual foi a ação da Rede Globo, da Bandeirantes, do SBT, diante desse caso, dessa tragédia? 2 minutinhos na televisão e nada mais, e nada mais. Passaram-se 20 anos do massacre de Vigário Geral. Cadê a punição dos responsáveis? Quando morre um operário no estádio de Itaquera, em São Paulo, morto porque aquela obra é completamente sucateada, no estádio, na arena de Manaus, no estádio de Manaus, para a Copa, já morreram 4 operários naquela obra, trabalhadores, pais de família também. E cadê? Cadê o monopólio de imprensa para cobrar? Não tá e não estará, porque eles querem se apropriar desse factoide, né? Querem transformar esse sensacionalismo a partir da tragédia ocorrida na semana passada, dessa fatalidade. Querem aproveitar isso para transformar manifestantes em terroristas. Querem aproveitar isso para jogar povo contra povo. Tudo em nome de garantir o superlucro da FIFA, tudo em nome de garantir o superlucro dos empresários de ônibus, tudo em nome de garantir as falcatruas e as negociatas da eleição que está chegando aí. São esses... Padre Augusto Félix, sucessor do Eduardo Paes, fala assim. Padre Augusto Félix. Fala. Quem é Félix? É o Félix da novela, aquele gay. Essa porra tem que mudar isso mesmo, tá criado. Atenção! A mesma Rede Globo que está fazendo esse escarcéu, falando que chocada porque a liberdade de imprensa está atingida. Que ironia! Se não foi a Rede Globo